Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre por volta das 9h30 da noite, buscando desenvolver aí nosso plano de leitura bíblica mais do que anual. Tá? Nós estamos aí lendo a Bíblia e começamos a ler a Bíblia aí desde o dia 1º de janeiro. Já lemos o livro de Gênesis todo, estamos no livro de Êxodo, capítulo 29. Vamos continuar lendo a Bíblia aí até terminá-la e só Deus sabe quando aí, né? É um capítulo por dia de domingo a quinta-feira que nós fazemos, tá? Eu vou aqui avisar e alertar o pessoal que nós estamos ao vivo, para que o pessoal possa assim entrar, né? Colocar um aviso lá no grupo do WhatsApp. Ontem, infelizmente, não pudemos ter aí a nossa leitura. Foi um dia meio corrido para mim ontem. E é complicado, que quando a gente deixa de fazer um dia, meio que quebra aí uma corrente, né? As pessoas estão participando, estão vindo, e no dia que se você deixar, se você faltar um dia, as pessoas geralmente acabam não vindo no outro, né? Uma coisa assim acontece, infelizmente acontece esse contexto, tá bom? Mas estamos aqui hoje e iremos aí refletir, ler, tá? O capítulo 29 aí de Êxodo e estar refletindo nas aplicações que existem nele, trazendo para os nossos dias, para nós compreendermos aí os propósitos de Deus. O que Deus fez no Antigo Testamento era sombra daquilo que iria ocorrer literalmente aí de forma completa no Novo Testamento, tá? Então vamos aí orar, agradecendo aí ao Senhor por este dia, pelas bênçãos concedidas aí a cada um de nós, para que ele venha tomar a primazia, nos guiar, para que possamos aprender aí qual seja a boa, agradável, perfeita vontade dele sobre nossas vidas. Vamos orar, tá bom? Pai amado, aqui estamos, vemos humildemente lhe agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Deus, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelos livramentos deste dia. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui neste momento para podermos ler um pouco mais da Tua Palavra, podemos refletir um pouco mais a respeito dela. Rogamos que o Senhor venha assim revelar a Tua vontade aos nossos corações, às nossas mentes, venha nutrir as nossas almas, ó Pai, venha assim nos convencer do pecado, Deus, para que possamos continuar no crescimento espiritual. Tenha misericórdia de nós que somos pecadores, falhos, necessitamos, ó Senhor, da Tua capacitação, sem Ti nada podemos fazer. Dai-nos graça, ânimo, força para continuar caminhando em Tua presença de maneira representada da melhor maneira possível, Senhor. E que possamos ser realmente instrumentos de justiça aí nas Tuas mãos, instrumentos úteis aí para propagar o Evangelho da cruz, a mensagem de Cristo aí, de tudo aquilo que Ele fez por nós ali na cruz. Obrigado, Deus, por tudo. Vá se abençoando aqueles que estão presentes, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir essa live no decorrer de amanhã. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, os conduzindo e revelando a Tua vontade, a Tua verdade para cada um deles, os aperfeiçoando e santificando a Tua presença, Deus. Faça-se a Tua obra em cada um de nós. Obrigado por tudo. É no nome de Jesus que oramos. E todos dizem amém. Paloma, estava pensando em você agora, Paloma, enquanto estava intercedendo. Lembrei de você. Acho que foi o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração, lembrando da conversa que tive com você ali na igreja, né? Será que Paloma vai entrar hoje? Mas amém, que você está por aí. Kate, Deus abençoe sua vida. Kate, valeu pela presença. Deus os abençoe. Castro Douglas está passando por aí. Deus abençoe também. Toquem, amados. Toquem, por favor, no coraçãozinho. Toquem no coraçãozinho aí, porque isso faz com que a live seja compartilhada pelo Instagram, tá? Quanto mais pessoas tocam no coraçãozinho, mais a live é compartilhada aí para outras pessoas, tá? E aí outras pessoas têm a oportunidade de conhecer aqui o perfil e quem sabe no futuro participar do nosso plano de leitura bíblica. Hoje estamos aí em Êxodo capítulo 29, tá? Um capítulo importante
para que possamos compreender, entender. Elísio chegou, Deus abençoe Elísio, para que possamos entender aí alguns contextos do Novo Testamento, tá? Nada que Deus mande fazer ali no Antigo Testamento está ali à toa. Tem um propósito para aquilo, viu? Deus quer nos ensinar algo e devemos estar atentos para entendermos e compreendermos aí a vontade dele e aquilo que ele quer nos revelar. Amém? Êxodo capítulo 29 está escrito assim. Vamos começar a nossa leitura, tá? Está escrito assim: quando consagrou... Um parêntese, né? Um parêntese aqui. No capítulo 28, nós falamos sobre as vestes sacerdotais, né? De como é que o Arão deveria se vestir. E tinha uma roupa toda especial ali, preparada para o sumo sacerdote, que era diferenciado e especial ali, e representa o sacerdócio que Cristo hoje, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está cumprindo diante de Deus o Pai no templo celestial, tá? Então, Cristo hoje está no templo celestial, nos representando como nosso sumo sacerdote. Então, o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento é uma figura, tá? Deus está ilustrando o que iria acontecer durante o Novo Testamento. O Antigo Testamento era sombra, tá? O Novo é que era a realidade, é o que é a realidade, tá bom? Então, aquilo que está lá serve para a gente tentar compreender o que Cristo faz hoje diante do Pai, tá? No papel de sumo sacerdote. Por isso, você tem que estar aí prestando atenção no papel do sumo sacerdote, no que acontece com ele, para que você possa entender um pouco melhor a função de Cristo e o que Cristo faz hoje no céu. Amém? Adélia, quanto tempo? Deus abençoe. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Êxodo capítulo 29, verso 1. Está escrito: quando consagrar Arão, que é o sumo sacerdote, e seus filhos, que serão os sacerdotes ali, que vão desempenhar ali todas as funções no tabernáculo terrestre, os filhos de Arão, os descendentes de Arão, é que estarão responsáveis por ministrar ali tudo ali dentro do templo, tá? A gente vai ver, Deus vai promulgar isso aí mais adiante, vai dar mais ordens e ordenanças mais adiante, estabelecendo tudo bem organizado. A gente está vendo aqui o estabelecimento do culto no tabernáculo terrestre, como é que Deus aí organizou este culto, tá bom? Depois, lá para frente, a gente vai ver que vai se construir um templo. O templo de Salomão aqui não é um templo, aqui é uma tenda, é feita de pano, tá? Mas lá na frente a gente vai ver que Davi vai separar todo o material ali para que Salomão, seu filho, venha erguer o templo, tá? Mais adiante a gente vai falar sobre isso, dentro de Jerusalém, o primeiro templo ali a ser construído, tá? Vamos retornar. Então, quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia: tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Por que esses animais não podem ter defeito? Me responde aí. Vocês já têm me acompanhado há um bom tempo. Creio que vocês já sabem a resposta. Por que esses animais não podem ter defeito? Por que estes animais não podem ter defeito? Me responde aí. Porque esses animais não podem ter defeito. Vamos aos sacrifícios. Por que, Elísio? Por que esses animais não podem ter defeito? O que é que a gente aprende disso aí? Por que Deus pede para separar um novilho e 2 carneiros sem defeito? Por que esses animais não podem ter defeito? Vocês têm que pensar, gente. Vocês não podem ler, só por ler o versículo. Você tem que raciocinar, tentar compreender o que é que Deus está ensinando com aquela ilustração. Deus não está mandando fazer isso aí à toa, tá? Existe propósito. Esses animais representam alguma coisa. Porque estão sendo consagrados a Deus? Sim, Paulo, não está errado, tá? E a gente tem que entregar para Deus aquilo que há de melhor. Então essa linha de raciocínio sua não está errada, está correta. A gente tem que dar o que é melhor para Deus. Então como é que a gente vai entregar alguma coisa que é doente, que é estragada? De maneira nenhuma. Deus recebe ou merece receber o que há de melhor. Então não está errado. Mas existe outro contexto. Outro contexto.
Por que esses animais deveriam ser sem defeito? Eu não estou querendo fazer outra forma de pergunta, apesar de já tê-la feito e vocês não prestaram atenção, porque se eu fizer, vocês matam de cara, né? Mas eu queria que vocês já tivessem matado, porque a gente já falou sobre isso muitas vezes aqui. Desde Gênesis a gente está falando sobre isso mais ou menos, tá? Por que os animais oferecidos a Deus em sacrifício não poderiam ter defeito? Vamos lá, Elísio. Eu creio que você sabe, amado. Responde aí. Nos ajude. Então eu vou formular a pergunta de outra maneira que vai ficar muito mais clara para vocês. Muito mais clara, que aparentemente não está claro para vocês. Esses animais, os sacrifícios desses animais representam que sacrifício? O sacrifício de quem, na realidade? É a pergunta muito mais clara. Esses animais e os sacrifícios que esses animais vão sofrer representam o sacrifício de quem? De quem? Tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento é sombra daquilo que vai vir completo no Novo Testamento. Aponta para o Novo. No Antigo Testamento havia-se sacrifícios de vários animais diferentes. Mas isso aponta para algo perfeito no Novo. E no Novo só existe um único sacrifício que foi feito uma única vez para restaurar, para redimir, para salvar todos. Um só foi feito o sacrifício, perfeito e pleno e completo, tá? Está consumado, foi o que saiu da boca de Cristo quando ele morreu na cruz. Por que os animais têm que ser sem defeitos? Porque Cristo não tem defeito. Jesus não tem defeito. E esses animais que serão sacrificados aqui, a gente vai ver mais à frente, eles apontam para Jesus, tá? Para o sacrifício de Cristo, tá bom? Coloca isso na sua cabeça. Tudo aqui que Deus manda sacrificar, esse sacrifício aponta para o sacrifício perfeito que ocorrerá ali para promulgar o Novo Testamento lá na frente. Depois que Jesus vir, nascer, crescer e chegar aí o momento certo de ser conduzido aí para o seu sacrifício ali, redentor, para nos salvar ali na cruz, tá bom? Então, ok. Verso 2. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade, sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Então, primeiro ele manda separar ali animais sem defeito e depois ele manda fazer pães e bolos sem fermento. Pães e bolos sem fermento. Esse fermento significa o quê? A gente já falou sobre isso. Por que o pão não pode ter fermento? Fermento aponta para o quê? O fermento aponta para o quê? Gente, hoje a live são 41 versículos, viu? Nós estamos no 2, no versículo 2, já são 10 para as 10, né? Já passou 20 minutos da live, a gente não passou do segundo versículo ainda. Tô vendo que vai ficar para amanhã, viu? Não vou terminar hoje não. E eu quero que vocês participem. Asmo significa sem fermento, tá? Eu quero saber o que significa fermento em si. O que é fermento? Asmo significa sem fermento. Asmo, sem fermento. O que significa fermento? A gente já falou sobre isso. Ele pediu para fazer bolos e pães sem fermento. Por que esse pão não poderia ter fermento? Por que esse bolo não poderia ter fermento? O que esse fermento significa? A gente já falou sobre isso quando falou sobre a Páscoa, tá? O que é que, já que seja bem-vindo, o que é que fermento representa na Bíblia? Paulo fala sobre isso quando vai escrever as suas cartas, que a gente apresente a nossa vida. Impureza. Tá chegando lá, mas não falou a palavra que eu quero. Qualquer um que ainda queira se enganar vai conseguir tentar não dar o significado real. Impureza. Impureza. O que é impureza? Fala a palavra nua e crua, gente. Quando Paulo manda a gente entregar a nossa vida como massa asma ao Senhor, ele está pedindo para a gente remover o quê?
Porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. O que é esse fermento aí que leveda a massa toda? É o quê? Jesus. Hoje vocês têm que pegar no... Tem que pegar no tranco, assim, ó. Tem que empurrar mesmo para ver se pega no tranco o carro, porque o carro não tá saindo do lugar não. Jesus, misericórdia. Isso, Paloma! Não foste a carne, mas o Espírito Santo que te revelaste essa resposta. Louvado seja o Senhor, gente. Não fique com vergonha de errar, tá? Não fique, mas participe, fale. A gente aprende quando a gente escreve, quando a gente raciocina, quando a gente pensa, quando a gente responde, sabe? É assim que a gente aprende errando. As melhores formas de aprender, infelizmente, é errando. Elísio colocou asmos ou pecados. E aí eu tive que corrigir, porque asmo não é a mesma coisa que pecado. Aí eu falei, asmo é sem pecado. Eu quero saber o que é fermento sozinho. A sua resposta, você colocou asmos ou pecado, como se pecado significasse asmo. E está errado. Asmo é algo sem fermento. Pães asmos são pães sem fermento. Então você acabou dando uma resposta meio bagunçada, e por isso eu não aceitei a sua resposta, Elis. Foi por isso que eu reformulei e perguntei de novo para você escrever pecado sozinho na frase. Aí você colocou impureza. Mas amém. Amém. Glórias ao Senhor. Não dividi ambas as palavras. Não entendi o que escreveu não, Elise. Mas você colocou aqui, ó, dá pra ver. Depois eu te mostro. Eu vou printar aqui e te mostrar depois. Asmos ou pecados está aqui escrito na sua resposta. Antes de Jaque entrar, e Jaque entrou logo em seguida. Se você voltar aí você vai ver. Asmos ou pecado. A pergunta que eu fiz é: o que é fermento? O que é fermento na Bíblia? Você colocou asmos ou pecado. Aí a resposta ficou confusa. Vamos colocar nesse sentido. Eu só queria que você colocasse pecado sozinho na palavra, sem asmo. Acabou gerando uma pequena, uma leve confusão. Andréia chegou! Amém, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Agora a Andréia vai responder tudo, né? Porque se vocês não ficarem espertos aí, eu pergunto, Andréia, antes de eu perguntar, ela já sabe. Antes de eu perguntar, ela já sabe e responde, porque o Espírito Santo revela para ela antes de eu fazer a pergunta. Se vocês quiserem responder agora, vocês têm que responder mais rápido que a Andréia, viu? Porque senão ela vai responder tudo. Porque... Dela não passa. Se ela estiver ouvindo, ela responde tudo. Vamos lá, gente. Vamos pro verso 3, né? Você praticamente não perdeu quase nada, André. A gente está indo pro verso 3 agora. O verso 3. São só 40... São só 40 e quantos? 46 versículos. São só 46 versículos hoje. Já são 9h52, ou seja, já tem pelo menos uns 20 minutos de live. E a gente está indo para o verso 3 agora, né? Então, vamos lá. Então Deus manda separar os animais sem defeito. E Deus manda separar o que comer ali, no caso, que não é ser vivo, né? É um alimento ali que não é vivo, mas sem fermento. Então o animal tem que ser sem defeito, e este alimento aí feito de farinha aí tem que ser sem fermento. Por quê? Porque tudo isso aí aponta para o sacrifício de Jesus, que é perfeito. Jesus veio sem pecado, veio sem fermento, ele viveu uma vida perfeita, ele assumiu o nosso pecado quando foi para a cruz, ele se tornou pecado. O pecado foi imputado a ele, sendo ele santo, perfeito, tá? Ele não cometeu pecado. Deus imputou sobre ele o pecado e o castigou, como se ele o tivesse. Como se Cristo tivesse pecado, Deus jogou o castigo dele sobre Cristo, tá? E aí o que Deus faz conosco? Pega a justiça de Cristo, que não é nossa e é perfeita, e imputa essa justiça em nós, que é a justiça de Cristo, que é perfeita, sem pecado. Deus, pela fé e graça, imputa a justiça de Cristo em nós, e nós recebemos a vida eterna. Jesus sofreu a punição, a ira de Deus ali, sendo ele perfeito, e nós recebemos a vida eterna, sendo nós imperfeitos. Como é que isso acontece? Por causa dessa troca. Cristo assumiu o nosso lugar e entregou o lugar dele para nós. E pela fé nós recebemos a justiça de Cristo, e por isso nós somos
perdoados. É esse que é o processo da essência aí da mensagem do Evangelho da cruz. Cristo se colocou no nosso lugar para sofrer a nossa punição e agora, por meio da fé e graça de Deus, nós recebemos a justiça dele e com ela a vida eterna que pertence a ele. Tá? E é assim que nós somos salvos. E tudo isso aí, desses sacrifícios, estão apontando para Cristo. Todos esses elementos que fazem parte dessas cerimônias que Deus está construindo aqui, todos esses elementos apontam para Cristo. O animal tem que ser sem defeito, o bolo tem que ser sem fermento. Por quê? Porque Cristo não tinha defeito, Cristo não tinha pecado. Cristo você está entendendo? Cristo era perfeito, é perfeito, tá bom? Por que então, eu falei sobre fermento, e por que então os bolos têm que ser misturados com azeite e os pães têm que ser untados com azeite? Por que que esses elementos aqui têm que possuir na sua composição ali, esses alimentos têm que ter na sua composição ali, na sua confecção, o azeite? O que é que o azeite significa? O que é que o azeite significa? Segura a língua aí, Andréia. Não responde não. Vamos dar tempo pro pessoal responder. Não responde, Andréia. Não responde. Deus abençoe cada um que está chegando aí, passando. Deus os abençoe. Hein, gente? O que é que o azeite significa na Bíblia? Olhando agora para o Novo Testamento, né? Trazendo aí a interpretação, né? Ali era uma figura, mas o que é que representa hoje, com o nosso entendimento de hoje? O azeite na Bíblia aponta para quem? Para o quê? Vamos lá? Elísio, coloca sua resposta aí, Elísio. Mirilene, seja muito bem-vinda. Mirilene, responde aí, Mirilene. O que é que o azeite representa? O azeite que era usado no Antigo Testamento aponta para o que no Novo Testamento? Aponta para quem no Novo Testamento? O azeite é o mesmo que o que nesse quesito? Quando se usa o azeite para ungir, a gente fala que esse azeite é o que? Representa o que? Responde aí, Miri. Os pães não deveriam ter fermento, mas deveriam ser misturados. Não, Paloma. Não é o sangue de Cristo. Não é o sangue de Cristo. Isso, Mirilene aí, sabia? Mirilene é a professora lá da escola, né? Na escola bíblica dominical. Ela dá aula ali para as nossas crianças, já deu aula para os adultos, né? Uma mulher bem estudada aí, estudiosa da Bíblia, igual a Andréia. No mesmo naipe, viu, André? Vocês duas aí. Estão no mesmo nível. O Espírito Santo, né, gente? O Espírito Santo. Então você vê que esses pães asmos, esse pão sem fermento, esse pão sem pecado, aponta para Cristo, que é perfeito e sem pecado. E esse pão é untado, é revestido por azeite. O bolo é misturado com azeite, o que demonstra que este pão, além de não ter pecado, ele é revestido aí, né? Ele é feito, ele recebe, faz parte dele o Espírito Santo, o azeite. Jesus, antes de começar o seu ministério, né? Ele foi ali até João Batista. E João Batista viu Deus Deus falando, né? Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E João Batista viu a pomba, né? Ali, a manifestação ali teofânica do Espírito Santo descendo sobre Cristo. E ali promulgando e dando início ao ministério de Cristo aqui na terra. Então Jesus, que estava ali, o pão asmo, sem defeito, sem pecado, vindo ali para ser batizado, para cumprir toda a justiça, Deus envia o Espírito Santo e o sela, o unge, dando ali o exemplo do que acontece com qualquer um que seja salvo, tá? Jesus não estava sendo salvo, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha necessidade de passar pelo batismo, mas ele cumpriu todas as etapas como um ser humano para nos dar o exemplo de como é que deveríamos viver, o que deveríamos fazer, o que deveríamos passar, qual era o protocolo, o ritual, a cerimônia, o que deveria acontecer com todo pecador que se rendesse a Deus de forma verdadeira, que se arrependesse e se entregasse sua vida. Ele deveria passar pelo batismo e consequentemente,
antes ou depois, ou durante, né? O tempo é Deus que faz aí, através da fé, o arrependimento, e o se tornar templo do Espírito Santo, o ser selado pelo Espírito Santo, que salva a pessoa. Sem o Espírito Santo, essa pessoa não é salva. A pessoa só é salva quando ela nasce de novo, e ela só nasce de novo quando o Espírito Santo vem fazer morada dentro dela. Isso geralmente acontece. Geralmente não, isso acontece depois que a pessoa se arrepende e se rende a Cristo total e completamente, tá? Ele, pela fé, através do arrependimento e fé, ele crê no sacrifício de Cristo, se rende a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada nele e ele nasce de novo, tá bom? Isso aconteceu com Cristo de maneira figurativa, porque Jesus não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado. Mas aqui os pães sem fermento aponta para Jesus, que tinha uma vida sem pecado. E o ser feito com azeite significa que Jesus aí também, né, apontando para Jesus, Jesus também teve o seu ministério, iniciou seu ministério aí depois que foi revestido com o Espírito Santo. Tá? Aqui não fala isso, né? Se a gente lê aqui, só lê o capítulo 29, só lê, passar por ele lendo, não fala nada disso que eu estou falando aqui. Eu só estou falando isso para vocês porque eu já li o Novo Testamento. E eu sei que o Antigo Testamento é sombra do que é real no Novo. Eu sei que o Antigo Testamento é sombra que aponta para o real que está no Novo. Então eu posso pegar as figuras aqui do Antigo Testamento e encontrar a contraparte dessa figura naquilo que essa figura está querendo representar no Novo. Eu posso fazer isso hoje porque eu já li o Novo Testamento, Deus já me deu a iluminação, a revelação da sua verdade no Novo Testamento, e eu consigo traduzir, né? Eu estou aqui traduzindo o que esses elementos significam dentro do Novo Testamento, apontando para o cumprimento deles. Por que é que Deus pediu para que o animal seja sem defeito? Porque Jesus não tem defeito, Jesus não tem pecado. Porque Deus pediu para que esses alimentos não tenham fermento? Porque Jesus não tem pecado. Por que Deus mandou passar azeite neles? Porque Jesus andou como um ser humano aqui na terra, capacitado por Deus através do Espírito Santo que foi dado para ele. Jesus andou aqui cheio do Espírito Santo, dando exemplo de como qualquer ser humano que se renda a Cristo pode viver aqui. Se viver de maneira plena, perfeita, segundo a vontade de Deus. Jesus falou: eu voltarei para o Pai e enviarei o Consolador, e as obras que nós fizermos aqui serão maiores do que as obras que ele fez. Tá? Dando a entender que poderia ser possível um ser humano andar aqui na Terra e fazer tantos prodígios quanto ele. O problema é que a gente não consegue viver de maneira submissa, total e completa, como ele viveu ali como um ser humano naquela época. A gente é imperfeito, a gente é pecador, o pecado ainda habita em nós. Jesus viveu aqui sem pecado, ele viveu de forma plena a vida de um ser humano na plena submissão e comunhão com este Deus perfeito, fazendo a vontade desse Deus perfeito. Nenhum de nós consegue viver essa plenitude, né? De maneira perfeita, nenhum de nós consegue, tá? Mas é para isso que esses elementos estão apontando, traduzindo nos dias de hoje, amém? Verso 3, deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa aqui, a Mirilene respondeu, Cristina, seja bem-vinda, pastor Felipe, Deus abençoe, André colocou o Espírito Santo. A Bíblia diz que depois que Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele. Então, geralmente a unção pelo azeite simboliza a chegada do Espírito Santo, a entrada do Espírito Santo, né? A consagração daquela pessoa mediante a capacitação dada pelo Espírito Santo sobre ela. Geralmente se usa azeite para simbolizar a pessoa do Espírito Santo, geralmente, tá? Paloma colocou aqui: e como eu sei que o Espírito Santo está em mim? Está em mim. Vani sumida, desaparecida, seja muito bem-vinda. Paloma, olha, quando a pessoa é selada pelo Espírito Santo, geralmente a pessoa não tem dúvida, tá? O Espírito Santo promove uma convicção em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a dúvida geralmente é um sinal, tá? Não é completo, não é pleno, mas é uma das evidências do que aponta para que a pessoa não tenha ainda sido selada pelo Espírito Santo.
Qualquer um que seja salvo, salvo realmente perfeito, salvo de verdade, completo ali a obra nele, ele não tem dúvida de que é salvo. Então a dúvida da salvação é uma forma e uma evidência de que há uma possibilidade da pessoa ser uma convencida e não convertida ainda, tá? Deus ainda não selou. É o que o pastor nosso fala lá na igreja. Gente, você já passou por uma experiência com Cristo? Você consegue perceber o antes e depois na sua vida? Tá? Qual outra evidência clara, evidência forte de que o Espírito Santo está habitando já faz morada dentro de uma pessoa, que essa pessoa está salva e tem o Espírito Santo dela? Qual é outra evidência clara? A gente não sente prazer no pecado. Não sente prazer no pecado. Você pode cometer pecado, até por acidente ou até planejado, mas você não sente a alegria, o regozijo que você sentia quando você estava perdido. Você tem plena consciência do que aquilo que está acontecendo, aquilo que você está fazendo, aquele pecado que está sendo cometido naquele momento, mesmo por acidente ou mesmo planejado, aquilo não lhe traz prazer mais, lhe traz tristeza, tá? Você sente prazer em pecar no sentido, mas misturado com a tristeza. Acaba que no final é algo ruim, não é algo bom. Você não se sente como se sentia antes, tá? Você tem como dizer? Você consegue perceber melhor aquilo que agrada a Deus. Outra evidência, terceira evidência. Você consegue perceber melhor aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada. Fica muito claro para você quando você está falando a respeito de qualquer coisa, quando você está assistindo qualquer coisa, quando você está lendo qualquer coisa. Você está entendendo? Quando você está fazendo alguma coisa, se aquela coisa que você está fazendo não é algo que glorifique a Deus, não é algo que traga benefícios espirituais, se aquilo atrapalha, se aquilo beira o pecado, ou te impulsiona, ou te empurra para o pecado, o Espírito Santo toca em você e você percebe que aquilo ali não é tão bom assim. Quem tem o Espírito Santo mostra para ele, tá? Convence. Então, até da aparência do mal a gente foge. Até da aparência do mal. Aparência, não é que seja mal em si, mas parece que é mal. Tá? Então a gente não consegue estar num ambiente, a gente não consegue estar num tipo de conversa. Tem uma conversa ali maliciosa, tem uma conversa ali promíscua, indecente, imoral, piadas vulgares, piadas usando o nome de Deus, escarnecendo Deus, essas coisas. Tem coisas que a gente ouve, a gente não sente mais alegria, não sente mais prazer como a gente sentia quando estava perdido. Tá? Essa é uma das evidências de que o Espírito já habita em você. E Ele é santo. Ele é santo. E Ele te santifica. Ele santifica o seu coração, a sua mente, as suas emoções. Então você não sente mais como você sentia antes. Eu mesmo, quando eu era ateu, eu escarnecia muito. Fazia muita piada de Deus, de Jesus. Zombava, dava risada disso tudo. Não consigo fazer isso hoje. De maneira nenhuma. E quando eu vejo alguém fazendo qualquer tipo de piada, usando Deus, usando Jesus, por mais boba, besta, simples que seja, eu olho assim, Deus tem misericórdia dessa pessoa, ela não sabe o que está fazendo, ela deveria estar o reverenciando, deveria estar consagrando a vida para o Senhor, e ela está fazendo piada com o seu nome, ela não entende o que ela está fazendo. Eu sinto pena, compaixão da pessoa que está fazendo aquilo, porque eu sei que ela está fazendo aquilo por ignorância, porque ela ainda não foi desperta pelo Espírito, não foi convencida do pecado, ela ainda está presa a ele. No dia que ela for liberta do pecado e ela lembrar das brincadeiras, ela não vai sentir mais alegria, vai sentir tristeza por ter feito o que fez. É o que eu sinto hoje quando eu lembro do meu passado. Tá? Então, são pequenas evidências aí do dia a dia que apontam para isso, tá? Que apontam para isso. Às vezes a pessoa não tem o Espírito Santo dentro dela, mas ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Não chegou o momento ainda de selar, tá? Quando um pecador começa a procurar a igreja, quando um pecador começa a ir num pequeno grupo, quando um pecador começa a procurar no YouTube alguma coisa que fala de Deus, fale da Bíblia, e ele ainda não teve um encontro com Cristo, não entregou a vida dele para Jesus, mas ele está procurando alguma informação, está tendo interesse em querer entender melhor, ele ainda não se rendeu, não aceitou Jesus,
sabe assim, não fez nada ainda bem claro, mas ele está procurando quem é que está atuando na vida dele. O Espírito Santo. Mas não está dentro dele ainda, mas está atuando na vida dele. Tanto é que ele está procurando as coisas que são de Deus. O pecador não procura Deus. Botem a mão na sua consciência, gente. O pecador nunca procura Deus. O pecador procura o pecado, tá? O pecador está morto em seus pecados. Ele não entende, ele não compreende, ele não faz nada que seja bom. Inclusive na nossa mentoria dessa sexta-feira, a gente vai falar aí sobre a depravação total, né? Na nossa mentoria. Quem está lá na jornada ao santuário, André, eu acho que aqui só André tá participando das mentorias quinzenais comigo. A gente vai falar nessa sexta-feira justamente a respeito disso. Nenhum de nós é bom. Não há nada de bom em nós. Todos nós somos pecadores. Nascemos aí destituídos, separados aí da presença da glória de Deus, tá? Estamos mortos em nossos pecados, não conseguimos compreender, entender, não tem ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus, não há nenhum sequer, é o que Paulo fala lá em Romanos. A gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar vários versículos lá na mentoria, tá? Quem quiser participar, o link tá na descrição aí. Entendeu, gente? Tá bom? Vamos voltar para cá. Eu espero que tenha respondido para você, Paloma, a sua dúvida. Mas Deus acompanha quem não é salvo. Aí, ó, tá vendo? Eu falei sobre isso. A outra pergunta de Paloma muito importante aí. Como eu sei que o Espírito Santo está em mim? Depois ela perguntou, mas Deus acompanha quem não é salvo? Sim. Eu acabei de falar. O pecador, quando ele começa a procurar coisas a respeito de Deus, sente interesse em participar da igreja, procurar um pequeno grupo, participa das lives aqui no Instagram, descobriu que todo dia a gente lê um capítulo da Bíblia aqui. Pô, amanhã eu vou voltar lá no perfil de novo para assistir mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. A pessoa tá vindo, mas ela ainda não se rendeu para Cristo, mas ela tá procurando. Quem é que tá operando na vida dela isso? O Espírito Santo. É Deus que está operando. O pecador não procura Deus sozinho. O pecador quer pecado. Ele não sente prazer nas coisas de Deus. Então, se ele está procurando e está começando a sentir prazer, é Deus que está tocando nele. E o está conduzindo e o preparando para um momento onde ele vai ter um encontro pessoal e verdadeiro com ele. Tá? Então o ato de você estar aqui, por exemplo, buscando, se interessando e ficando preocupado em querer saber das coisas, é uma ação clara do Espírito Santo em você, tá bom? O outro você colocou, o Espírito rodeia quem não é salvo. O Espírito está em todo lugar, né? O Espírito Santo de Deus é Deus, ele é onipresente, ele é imanente e transcendente, ele está em todos os lugares. Tá bom? Mas o ato de fazer morada, o ato de habitar no corpo de um ser humano, isso acontece de uma maneira especial quando a pessoa nasce de novo, quando ela é regenerada, ela se torna templo do Espírito Santo de Deus. Isso aí não é só estar na presença, é fazer parte dele, tá bom? A gente é inserido no corpo espiritual de Cristo, tá bom? Não é o Espírito Santo está por aí, está ao nosso redor. Não, é muito mais do que isso. A gente se torna um com Cristo, um com o Espírito Santo, um com o Pai, tá? É o que Jesus orou, que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco. É o que Jesus orou lá. A gente se torna um com Deus através de Cristo, através da morada do Espírito Santo, tá bom? Através da obra redentora de Cristo, nós somos perdoados. E aí se cria a oportunidade agora para que Deus venha nos perdoar e nos selar com seu Santo Espírito e nos tornamos um com Deus, tá? Somos inseridos no corpo de Cristo, fazemos parte de Cristo, tá bom? Então sim, o Espírito Santo fica ao nosso redor, mas no momento que a pessoa é salva, ele vem e entra dentro dela de uma maneira especial, trazendo a vida espiritual de novo à tona. Porque estávamos mortos espiritualmente por causa do pecado, e uma vez que pela fé nós somos justificados, recebemos vida espiritual através da presença do Espírito Santo que vem habitar em nós. E é por isso que nos tornamos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que as nossas emoções mudam, os nossos gostos mudam, as nossas prioridades mudam. É por isso que a pessoa muda. Tá? Porque o Espírito Santo vem habitar dentro dela.
E a presença de Deus dentro dela, trazendo essa nova vida espiritual, transforma todo o ser dessa pessoa. Ela não é mais a mesma pessoa de antes. Ela agora é uma nova pessoa, uma nova criatura. A Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Vamos continuar a nossa leitura. Muito boas suas perguntas, viu, Paloma? Que Deus venha estar assim abençoando a sua vida, continuando a lhe dar essa sede, essa fome que você está sentindo, tá? Eu senti isso também, tá? Quando Deus estava trabalhando em mim, essa fome, esse desejo de aprender, de conhecer. E eu levei 3 meses lendo a Bíblia, buscando entender, colocando em prática o que estava na Bíblia, abrindo mão dos erros que Deus mostrava para mim que era errado, que eu tinha que mudar. Eu levei 3 meses para ter um encontro de verdade com Deus. E depois desse encontro eu não tive dúvidas nenhuma de que eu tinha realmente sido selado pelo Espírito Santo. As dúvidas existiam comigo enquanto eu não era salvo. Eu era apenas convencido e não convertido. Depois que eu passei com experiência pessoal com Cristo de verdade, e o Espírito Santo veio habitar em mim, e eu perdi completamente essas dúvidas desapareceram, tá? E minha vida foi outra, muito mais leve, solta, muito mais firme em Cristo, centrada, sabe? Uma comunhão muito mais profunda. Mas eu levei 3 meses buscando, orando, jejuando, lendo a Bíblia, estudando. Não era só ler, eu estudava a Bíblia. À medida que eu ia aprendendo o que estava na Bíblia, eu olhava para a minha vida, eu percebia onde é que estava o erro, eu tentava mudar aquilo. Eu sentia que era difícil fazer as mudanças, porque era meio que eu estava sozinho ali, tentando lutar contra algo que fazia parte de mim, que era o pecado. Eu lutava contra o pecado, me parecia que eu estava sozinho, mas eu entendia que aquilo não era agradável a Deus. E eu comecei a mudar, pedir para Deus tirar de mim, orar, jejuar para poder, sabe, haver transformação na minha vida, naquela área que eu vi na Bíblia que estava errado, que eu tinha que deixar de fazer aquilo, que Deus tinha que me capacitar a fazer algo diferente. Eu percebia, eu fiz uma luta ali, meio intelectual, entendendo as coisas intelectualmente, mas teve um momento que o Espírito Santo me selou, e na hora que Deus me selou, me salvou, me lavou, me remiu no sangue de Cristo, me selou com o Espírito Santo dele, que eu nasci de novo, as lutas não eram tão difíceis mais. Eu percebi que era muito mais fácil abrir mão do eu, do pecado, do mundo, depois que eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. O pecado já não tinha tanto poder quanto tinha antes. Na realidade, eu começava a perceber o pecado vindo em direção a mim, quilômetros de distância antes de chegar até mim. Eu conseguia perceber o ambiente mudando e a tentação se aproximando antes dessa tentação chegar até mim de maneira mais forte. Eu conseguia ter um discernimento mais claro e evidente das situações, dos contextos, das pessoas, de tudo, porque o Espírito Santo agora habitava em mim. E era mais fácil dizer não ao pecado, porque eu nem dava brecha para que ele pudesse chegar perto de mim. Entendeu? Então, comigo não foi assim de imediato. Tem pessoas que levam meses, anos, não sei, né? Deus tem uma forma de trabalhar. Tem pessoa que ouve hoje, hoje ele ouviu, hoje ele tem um encontro pessoal com Cristo, hoje ele é selado. Deus trabalha de maneiras diferentes com as pessoas. Não existe um protocolo, não existe uma coisa certa. É assim, você tem que fazer. Não existe. É pessoal, é individual. É Deus com cada um de nós. A gente só sabe que a gente tem que se arrepender, tem que entregar nossa vida para Cristo, tem que buscar ser submisso, colocar a palavra de Deus em prática, né? Mas a Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. A um coração contrito, quebrantado, Deus não o desprezará. Está lá na Bíblia falando que a mão de Deus não está encolhida. Os seus ouvidos não estão surdos, sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Então Deus está aí aberto a receber. Às vezes somos nós que não buscamos. Não queremos ceder o todo. Porque não adianta dar uma parte da nossa vida. Tem que ser a vida toda, completa, 100% dela. Se você quiser salvar alguma coisinha do seu jeito, da minha forma, do jeito que eu penso, você não vai ter um encontro com Cristo. Ou você dá tudo,
ou você não vai receber nada, tá? Jesus falou que quem quiser ser discípulo dele, amar mais pai e mãe do que a ele, não é digno de ser um discípulo dele. Tem que abrir mão de tudo, até da própria vida, é o que ele fala. Tem que odiar a própria vida, no sentido de que tem que abrir mão até de si mesmo, para que possa ter um encontro pessoal com ele. Então, enquanto essa rendição não é total e completa, a pessoa pode ser uma convencida, mas nunca será uma convertida. A conversão vem quando se tem a rendição toda, completa. Você não manda mais em si, quem manda em você é Deus. Quando isso acontece, Deus sabe que acontece, porque Deus sonda do coração e sabe que você está entregando tudo. Ali se abre a porta para o Espírito Santo entrar e tomar conta de toda a casa. Você sai do trono e quem senta no trono é Jesus. E é Ele que vai governar a sua vida agora. É esse momento que há o novo nascimento aí. Realmente a pessoa se torna templo do Espírito Santo e uma nova história vai ser redigida, vai ser escrita. O que acontece com muitos cristãos é que eles não se rendem. Eles querem um Salvador Jesus, mas não querem se submeter ao Senhor Jesus. E não tem salvação sem senhorio. Ou você pega os dois, ou você não vai ter nenhum. E muitos acabam com sua mente cauterizada, achando que tem um Salvador Jesus, mas vivem do jeito que eles querem viver. E frequentam igrejas, participam de tudo, mas vivem a vida do jeito deles e não do jeito que Deus quer que eles vivam. E acham que tem um Salvador Jesus porque faz parte de uma igreja. Existem muitas pessoas vivendo assim nos dias de hoje, tá? Tá bom? Amém? Opa! Estava cruzado as pernas aqui, deixa eu ver. Vani colocou alguma coisa, deixa eu ver. A gente acabou saindo um pouco da leitura, né? Porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Paloma escreveu, tem muitos anos que tento, mas é como se Deus estivesse muito distante ou fosse difícil demais de alcançar. Paloma, só de você estar aqui presente, só de você ter sede, vontade de entender melhor essa coisa, de você perceber ou pensar e achar que Deus está distante, tá? De alguma maneira Deus está te conduzindo, Deus está te guiando, Deus está te preparando. Você não está aqui à toa. Se Deus não tivesse nenhum interesse em você, nenhum, zero, você nem aqui estaria. Você nem aqui estaria, tá? O ato de você estar aqui é uma ação do Espírito Santo em você. Vai lá, o Espírito Santo toca em você e fala, ó, 9h30, é hora da leitura bíblica. Meu servo te falou que ele faz a live todo dia 9h30. É o Espírito Santo que te traz essa informação à sua mente. Você não entrou aqui 9h30 por acidente. O Espírito Santo te lembrou da conversa que nós tivemos na igreja no domingo, tá? Te fez lembrar o horário. Te deu o desejo e a curiosidade de você entrar na live, de você querer participar, tá bom? É o Espírito Santo te conduzindo, querendo sanar as suas dúvidas. Você tem dúvidas na sua cabeça e você quer sanar essas dúvidas. O Espírito Santo quer também sanar. O Espírito Santo também quer sanar essas dúvidas, quer te conduzir em toda a verdade. É para isso que nós servimos, né? Nós, instrumentos da mão de Deus, servimos para conduzir ali, instruir, dar informação, para guiar, porque o Espírito Santo vem a convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Deus me usa aqui como porta-voz, dando a informação, guiando você em direção a toda a verdade. E no momento de Deus, você vai ter um encontro pessoal com Ele, tá? Não tem como eu predizer, falar quando vai acontecer. A única coisa que eu posso falar para você é para perseverar, buscando, perseverar, se submetendo, perseverar, orando, jejuando, lendo a Bíblia, tentando colocar ela em prática. Foi o que eu fiz, tá? E levou 3 meses para eu ter um encontro pessoal verdadeiro com Cristo, ser lavado e remido no sangue dele. Eu não fui salvo no dia que eu comecei a ler a Bíblia. Eu fui salvo muito tempo depois, tanto é que eu tinha dúvidas da minha salvação. Eu não sabia se eu era salvo. E quem tem dúvida não tem convicção, e quem não tem convicção é uma das evidências de que ainda não foi selado pelo Espírito Santo, é a dúvida.
porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, não existe dúvida da salvação de quem é salvo, tá? Não existe. Vani colocou: meu esposo Ronaldo, que Deus alcance o meu esposo Ronaldo. Amém, gente? Gente, olha, já são 10h24. Eu não entrei no versículo 3, gente. Eu não entrei no versículo 3 de Êxodo 29. Já são 10h24. Então, a gente vai fazer o seguinte. Tá aqui preparado a leitura que eu preparei, né, com as perguntinhas que eu gosto de fazer para vocês. A gente vai estar dando continuidade à leitura amanhã, tá? A partir do verso 3. A partir do verso 3, amanhã, nós estaremos continuando a ler, tá? Não tem problema, tá? A gente não é obrigado a ler um capítulo toda a live. Não existe isso aqui, tá? O tempo é de Deus, o momento é de Deus. Se Deus quer falar, Deus fala. Eu não tô com correria aqui, não tô querendo apressar para terminar a Bíblia. Não é esse o motivo, não é esse o propósito. O propósito aqui é criarmos essa oportunidade que está sendo criada, de estarmos lendo a Bíblia. Dúvidas virão, e quando essas dúvidas virem, vocês podem perguntar. Aquilo que eu souber, eu daria resposta. Se eu não souber, eu vou pesquisar para poder trazer depois. E a gente está aqui para aprender, gente. Esse é o propósito da live. É a gente ler a palavra de Deus e aprender como é que funciona a mente de Deus, como é que devemos viver de maneira a honrar, exaltar e glorificar esse Deus, entender por que Deus mandou fazer as coisas e como é que elas são aplicadas em nossa vida nos dias de hoje. Nós estamos aqui para justamente isso, para crescer no conhecimento. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tá? Ninguém vai chegar à plenitude de 100% do conhecimento, nem na eternidade a gente vai chegar a isso, porque Deus é infinito. A gente vai continuar crescendo e aprendendo mais de Deus quando a gente estiver lá no céu, na vida eterna, tá? Então, não guardem dúvidas quando a gente estiver lendo. Não guardem dúvidas, compartilhe, pergunte. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro, e o outro não pergunta por vergonha, por alguma limitação, mas pergunte, para que a gente possa continuar crescendo e aprendendo, tá bom? Amém? Olha lá, Vani falou que está gostando da nossa leitura porque ela sente sono, e isso é algo que acontece com qualquer ser humano que lê a Bíblia, né? É uma luta, a carne não quer que a gente leia a palavra de Deus, então o sono é algo meio que natural quando você está lendo a Bíblia. Tá bom? E aqui realmente a gente acaba participando e todo mundo se envolvendo. Elis colocou aqui esse verso 4, deve ser isso. Esse verso 4, esse ritual lidava com a purificação exterior de uma pessoa, prefigura o batismo do Novo Testamento. Está ligado? É daí que vem, né? Felipe, inclusive, no domingo lá na igreja falou sobre isso. De onde é que vem esse batismo? De onde é que veio? Eu falei assim: Felipe, no Antigo Testamento havia momentos onde se usava água para purificar o corpo, né? Então o batismo usado por João Batista, ele usou o batismo porque acontecia momento de lavagem pela água no Antigo Testamento. E a gente está estudando isso agora, a gente vai começar a ler isso agora, tá? Mas não vou entrar nisso agora não, porque não vai dar tempo para poder falar. Mas está ligado, viu, Elise? Não está errado não, está ligado, tá bom? Amém? Gente, eu vou orar, né? Já está dando 10h28, eu vou orar agora, tá? Por cada um de nós que estamos aqui. Obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Vamos nos encontrar aqui amanhã para continuar lendo aí o capítulo 29, tá bom? Não se preocupe, não fiquem desesperados. Vamos ler com prazer, com cuidado, né? No tempo de Deus, sem correria, para que possamos aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar, tá bom? Espero que cada um de vocês amanhã na live 52 para continuarmos lendo aí o capítulo 29. Vamos orar agradecendo a Deus por esta noite. Pai amado, aqui estamos, viemos lhe render graças mais uma vez, ó Deus, por essa rica oportunidade, por este momento maravilhoso dessa live, Deus, por toda a oportunidade que o Senhor criou para que pudéssemos compartilhar as informações, né, as experiências, tudo aquilo que o Senhor permitiu vivermos.
veio humildemente aqui lhe apresentar a vida de Paloma, que o Senhor tem trabalhado já há algum momento, de algum tempo, ó Deus, e ela tem sentido a necessidade, tem sentido falta, tem buscado ter essa testificação, Deus, essa confirmação de ser salva, Pai. Ela tem dúvidas, e sei que o Senhor tem a instigado a buscar, a procurar. Revele para ela o que falta, Senhor, o que resta. Traga à tona, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada, que às vezes pode ser o que está causando algum tipo de separação, algo que ela precisa entender ainda, se render, Senhor, para que realmente ela venha se submeter à Tua soberania, para que ela venha ser realmente ali selada pelo Espírito Santo, venha passar por essa experiência sobrenatural contigo e venha ter aí a convicção da salvação, que ela possa testemunhar disso, ó Deus. Nenhuma das lives que estivermos aqui, deste momento tão especial, que é o momento em que nós somos aí lavados e remidos do sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo, que o Senhor venha permitir ela vivenciar isso, ó Deus. Não somente ela, mas todos aqueles que porventura estiverem passando aqui, que ainda têm dúvidas no seu coração a respeito de serem salvos ou não. Aqueles que já têm convicção e realmente são salvos, ó Deus, o Senhor continua aperfeiçoando, capacitando aí para serem instrumentos cada vez melhores em Tuas mãos. Aqueles que tiverem algum tipo de convicção, mas estiverem enganados, ó Deus, que o Senhor venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, venha lhes dar a oportunidade para perceberem que ainda não são salvos, para que eles possam se arrepender de verdade de seus pecados, para não tomarem uma aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, lá naquele grande dia. Quero lhe apresentar cada um dos pedidos que estão nos corações dos teus servos, das pessoas que eles têm apresentados continuamente aqui nas nossas lives, ó Deus, dos suas necessidades, ó Pai. Que o Senhor venha estar em providência em cada uma delas, venha estar assim satisfazendo e trazendo à existência aquilo que está de acordo com o seu propósito, ó Deus. E vai dando capacidade para cada um de nós aguardarmos o teu querer, a tua vontade, a sabermos entender, saibamos descansar, esperar em ti, Senhor, confiar. Que o Senhor venha usar todas essas situações para que possamos crescer em fé, possamos ser moldados aí pelo teu Santo Espírito, por tua palavra, e possamos dar cada vez um melhor testemunho. Vá se nos capacitando e nos dando entendimento para que saibamos falar da maneira certa, como convém, no momento certo, quando o Senhor cria assim as oportunidades, para que possamos ser instrumentos de luz onde quer que você nos coloque. Sal aí, Senhor, a trazer aí a diferença, fazer a diferença onde quer que você nos coloque. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa live, obrigado pela vida da minha esposa, da minha filha, por minha família, por toda a provisão que o Senhor tem concedido a mim, Deus. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para comigo. Continua assim, rogo, nos abençoando, nos guardando, nos conduzindo, Pai. Obrigado, Deus, por hoje. Obrigado por tudo. Só tenho ali agradecer pelo todo o cuidado que o Senhor tem tido. Vá assim abençoando cada um daqueles que estão presentes, aqueles que vão assistir a live no decorrer. Vá abençoando todos, conduzindo de acordo com a sua vontade. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Vani, você some não, Vani. Você entra, some, desaparece, volta de novo. Andréia, valeu por ter aparecido. Glórias a Deus. Elísio, Paloma, Kate, tá? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês que passaram aí. Não sei mais quem tá aí, porque se não escrever eu fico sem saber quem é que tá assistindo, né? Minha esposa deve estar aí também até agora. Mas muito obrigado aí pela presença de vocês. Amanhã nós continuamos aí o capítulo 29 a partir do verso 3, tá? São 46 versículos, mas tem momentos que eu não preciso pontuar nada muito assim necessário, tá? Vai ser apenas leitura. Tem muitos momentos que é apenas leitura. O início é que eu fiz muitas perguntas porque eu tinha que dar uma introdução nesse início, que vocês tinham que perceber que apontava para Cristo tudo isso aí. O início eu sabia que eu ia gastar um tempo a mais, mas depois, quando a gente estiver falando a respeito das outras coisas, não vai haver muita necessidade de se falar, viu? Então, amanhã às 9h30 da noite estaremos aqui para continuarmos aí o nosso plano de leitura bíblica. Muito obrigado, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês aí, viu? Valeu, Elise, valeu, Vani, valeu, Andréia, Paloma. Valeu aí, pessoal. Amanhã nos encontramos aqui. A paz do Senhor e nos vemos aqui amanhã. Um grande abraço.
Ah, eu não coloquei, né, André? André gosta de colocar e André dessa vez não falou. Não falou, André não falou. Momento de oração tá aí, ó. Momento de oração. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Fui.